O martírio de Estevão desencadeou uma perseguição generalizada, dispersando os crentes por toda a Judéia e Samaria. Filipe, um dos 7 diáconos, pregou em Samaria e muitos se converteram. Ao longo de um caminho deserto, um eunuco etíope foi encontrado, lendo o livro de Isaías. Você entende o que está lendo? Filipe perguntou enquanto explicava o evangelho. O eunuco acreditou e foi batizado. Saulo de Tarso, um feroz perseguidor da igreja, foi dado a Saulo cartas do sumo sacerdote, para prender cristãos em Damasco. Mas, no caminho, uma luz do céu o cercou, e ele caiu no chão. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Uma voz perguntou, quem é você, Senhor? Saulo respondeu, eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Levante-se, vá para a cidade, e você será informado do que deve fazer. Cego e tremendo, Saulo foi conduzido até Damasco. Ananias, um discípulo, foi enviado pelo Senhor para orar por ele. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, me enviou para que você recupere a visão e seja cheio do Espírito Santo. Escamas caíram dos olhos de Saulo e ele foi batizado. A partir daquele momento, ele se tornou o apóstolo Paulo, o grande missionário do Evangelho. Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, levaram o Evangelho às nações gentias. Em cada cidade, enfrentaram oposição e perigo, mas também viram grandes conversões. Não podemos deixar de falar sobre o que temos visto e ouvido, declararam ousadamente. O Conselho de Jerusalém se reuniu para discutir se os gentios deveriam seguir a lei de Moisés. Pedro, lembrando sua visão na casa de Cornélio, disse, por que testamos a Deus, impondo um jugo sobre o pescoço dos discípulos, que nem nossos pais nem nós conseguimos suportar? Acreditamos que somos salvos, pela graça do Senhor Jesus. A decisão foi clara. Os gentios não deveriam carregar o peso da lei. Paulo continuou sua missão, enfrentando naufrágios, açoites e prisões. Em Atenas, declarou, Deus, tendo passado por altos tempos de ignorância, agora ordena que todos os homens em toda parte se arrependam. Em Éfeso, grandes milagres acompanharam sua pregação. O nome do Senhor Jesus foi magnificado, e muitos, abandonando a magia, queimaram publicamente seus livros. Eventualmente, ele foi preso, mas Paulo conseguiu ser julgado em Roma. Em sua jornada para a capital do império, enfrentou um terrível naufrágio. O navio se despedaçou completamente, mas todos os passageiros e a tripulação foram miraculosamente salvos, de acordo com a promessa de Deus a Paulo. Não tema, ele havia dito, Deus me concedeu a vida de todos os que navegam comigo. Chegaram à ilha de Malta. Enquanto juntavam lenha para um fogo, uma víbora picou a mão de Paulo. Ele é um assassino. A justiça não o deixará viver. Murmuraram os ilhéus, esperando que ele caísse morto. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e continuou, como se nada tivesse acontecido. Ele é um Deus, exclamaram eles, admirados. Deus usou seu servidor para curar todos os sique da ilha, incluindo o pai do oficial-chefe da ilha. Públio, o grato maltês, enviou Paulo a Roma, com todas as suas necessidades providenciadas. Paulo, preso em Roma, escreveu cartas para as igrejas e seus companheiros de missão, fortalecendo e encorajando os crentes. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece, ele escreveu aos Filipenses. Seu espírito indomável, evidente mesmo em correntes. Sua paixão pelo Evangelho era contagiante, e sua influência, profunda. Entre mente, Pedro, João e outros apóstolos continuaram seu ministério em Jerusalém e além. Em uma visão divina, Pedro foi direcionado à casa de Cornélio, o centurião, abrindo assim a porta do Evangelho para os gentios. Agora eu entendo verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas, declarou Pedro, mas em cada nação, aquele que o teme e faz o que é certo, é aceitável para ele. Exilado na ilha de Patmos, o apóstolo João recebeu uma visão apocalíptica, que se tornaria o livro do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega. Ele ouviu Jesus dizer. A visão de João, cheia de símbolos e profecias, ofereceu esperança e desafio à igreja perseguida, assegurando-lhes que a vitória final pertence a Cristo. Mas no dia 18 de julho do ano 64 depois de Cristo, a cidade de Roma, que abrigava mais de 1 milhão de pessoas, foi incendiada.
Nero, o imperador, vestido como ator, subiu ao topo da torre de Meus Sinos e assistiu ao horrível espetáculo de chamas, devorando a cidade. O fogo ardeu por 7 noites e 6 dias. Quando as chamas diminuíram, percentual da cidade jazia em ruínas. Das distrições de Roma, 4 dos bairros menos afetados, densamente povoados por judeus e cristãos, deram a Nero a razão perfeita para lançar a culpa. Culpe os cristãos. Nero comandou uma perseguição brutal da igreja, e então começou a crucificá-los. Gritaram que havia uma escassez de madeira para as cruzes. Tão grande era o número de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados a postes, cercados de betume, e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Foi um verdadeiro massacre. Paulo, mais uma vez preso, foi encadenado em um calabouço, um sótão escuro, úmido e insalubre. Eu combati o bom combate. Ele escreveu a Timóteo daquela prisão, sabendo que seu fim estava próximo. Eu terminei a corrida. Eu guardei a fé. Agora a coroa da justiça me aguarda. Na escuridão de sua cela, o apóstolo Paulo, ovelha Gedo, escreveu sua última epístola. A consciência de seu martírio iminente não o assustou. Ao contrário, ele foi preenchido com fé. Finalmente, no ano 67 depois de Cristo, Paulo foi decapitado. Com sua morte, o mundo perdeu um de seus maiores defensores da fé. Mas seu legado permaneceu, e seu testemunho inspirou muitos a permanecer firmes na fé. À medida que os apóstolos se tornaram mártires, a fé cristã se espalhou com renovado vigor. Os cristãos se reuniam em casas e catacumbas, compartilhando a ceia do Senhor e encorajando uns a outros. Amém uns aos outros. João instou em suas cartas, pois o amor vem de Deus. A igreja também começou a se organizar, com anciãos e bispos liderando as comunidades. A queda de Jerusalém em 70 d.C. foi um bolso devastador, mas também marcou um ponto de virada. Os cristãos, ouvindo o aviso de Jesus, fugiram para Pela e outras cidades. A destruição do templo enfatizou a verdade de que a verdadeira adoração não está confinada a um local físico, mas é centrada em Cristo. A igreja continuou a se espalhar para a África do Norte. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Desde a perseguição, a igreja cresceu. A conversão de figuras proeminentes, como Justino Mártir, um filósofo pagão, que abraçou a fé cristã e argumentou que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Ao longo desses anos, os textos que hoje formam o Novo Testamento foram escritos. 4 evangelhos emergiram, cada um com sua própria perspectiva única. Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinópticos, depictaram Jesus de ângulos complementares. Jesus é o Rei dos Judeus, declarou Mateus, cheio de citações do Antigo Testamento. Ele é o Messias prometido. Marco, com seu estilo direto e conciso, destacou Jesus como o servo sofridor, uma mensagem destinada aos romanos, focando mais em suas ações do que em suas palavras. O Filho do Homem, descreveu Lucas, o médico gentil, com meticulosa atenção a detalhes históricos, e uma ênfase na humanidade perfeita de Jesus. Jesus, o homem perfeito, cheio do Espírito Santo, o Evangelho de João, escrito no final do 1º século, enfrentou o gnosticismo. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele afirmou claramente. João selecionou 7 milagres e 7 declarações, eu sou, para provar a divindade de Cristo. No começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O livro de Atos, uma continuação da história, narra a expansão da igreja primitiva, de Jerusalém a Antioquia e Éfeso. A fé cristã se espalhou pelo mundo. Não tem conclusão, ele disse, pois a história da igreja continua. E finalmente, o último livro do Novo Testamento, Apocalipse. O Apocalipse é um livro profético sobre o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo à Terra. Profecias que ainda não foram cumpridas, mas que serão em breve cumpridas. Escrito por João, através das visões que ele teve na ilha de Patmos. Ele registrou, eu vi um novo céu e uma nova terra. Ele escreveu, o Cordeiro vence o monstro. A nova Jerusalém desce do céu. A história da igreja não terminou com esses textos. Nós somos herdeiros e continuadores da igreja, nascidos no Pentecoste.
O mesmo Espírito que moveu os apóstolos nos guia hoje. Se você quer entender o último livro da Bíblia, Apocalipse, você precisa clicar neste vídeo. Se você pensa que o Apocalipse é um livro sobre destruição, você está completamente errado. O Apocalipse nos diz o que acontecerá antes, durante e depois da segunda vinda de Cristo. Você precisa saber disso. Não se esqueça de apoiar este vídeo com um curtida e compartilhar esta história bíblica completa.